Engrandecido seja nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos o texto sagrado, meus irmãos. Daniel capítulo 10, que começamos na semana passada a sua exposição. Daniel capítulo 10. Como os irmãos já sabem, os demais textos do nosso culto são projetados. Esse não. Esse nós precisamos abrir e manter o texto aberto, porque vez ou outra nós o revisitamos. Daniel capítulo 10. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O 6. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O 13. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. 19. Não temas, homem muito amado, paz seja
E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vamos orar mais uma vez. Fechemos nossos olhos. E nesta hora eu vou pedir que cada um faça a sua própria oração, silenciosa. Peça ao Senhor que ilumine sua mente, abra seu coração, que o Senhor fale contigo, que Ele alimente sua alma, que Ele não permita que você saia sem receber a porção que a tua alma carece. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, uma pequena porção da multidão daqueles que no dia de hoje se reúnem para louvar e glorificar o teu nome. Eis aqui uma pequena porção daquele povo pelo qual Cristo entregou-se naquela cruz. E é no nome dele, na mediação dele, nós te imploramos, Senhor, não permitas que saiamos daqui sem que a tua presença seja perceptível, sem que a tua palavra nos pareça aquilo como ela é mesmo, viva e eficaz. Dê-nos paladar, Senhor, para que possamos sentir o doce da tua palavra, porque é mais doce do que o mel. Dá-nos compreensão, Senhor, e dê-nos a condição de avaliá-la corretamente, porque ela vale mais, muito mais do que ouro, muito ouro depurado. Assim, ó Deus Santo, que a nossa alma se compraza no Senhor, se compraza na tua presença, que a nossa mente agora esteja cativa, alinhada, focada, ó Deus, no alto céus, aguardando, Senhor, como recém-nascidos, o leite materno. Assim sejamos nós, aguardando daquilo que procede da tua boca. É a oração que fazemos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já vimos na semana passada o tema desse capítulo, o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. Pode parecer estranho quando eu digo que o conflito é invisível, sendo que nós estamos lendo ele, o conflito que Daniel está vivendo, mas nós só estamos lendo porque nos foi revelado. Durante aqueles 21 dias, Daniel estava em conflito silencioso. Muitas pessoas provavelmente não sabiam do conflito de Daniel, mas Deus estava vendo aquele conflito. Nós vimos na primeira parte, nos 3 primeiros versículos, o nosso primeiro destaque. O que nós vimos na semana passada? Nosso primeiro argumento: a angústia do servo de Deus. Naturalmente eu não vou repetir, isso está gravado lá, mas é importante nós levarmos em conta a angústia e a agonia que esse servo do Senhor está passando. Ainda que ele estivesse já terminando a sua caminhada, e estivesse completando a sua própria carreira, porque ele está já com idade avançada, ele poderia, de certa forma, estar agora sossegado, porque fez a sua parte, teve um ministério ilibado, uma vida exemplar. Poderia estar simplesmente aguardando a coroa da justiça, mas ele está em agonia profunda por causa do povo de Deus, por causa do seu próprio povo. Daniel, nesses 3 primeiros versículos, dá lições preciosas de uma sensibilidade que nos falta. E aí foram feitos alguns comentários para reforçar este argumento. Daniel recebe a visão e sente um peso espiritual. Ele é informado do que está acontecendo com seus irmãos.
Ele reage como? Ele reage com oração, com jejum, com humilhação. Ele não vai procurar um atalho, não vai procurar o rei que certamente ele tinha acesso. Ele não vai procurar na corte nem no palácio solução para os dramas do seu povo. Ele vai aos pés do Eterno. E vimos a fidelidade e a intercessão do justo, que elas impactam o céu. Nós vimos isso. Hoje então nós vamos para o segundo destaque aí no capítulo 10. A aparição gloriosa quando o Redentor se revela. Nós já sabemos, amados irmãos, que este capítulo 10, ele é uma introdução, é uma espécie de prefácio. Quando a gente vai ler um livro, a gente, antes do capítulo 1, antes do assunto em si, há um prefácio, já dando sinais do que vão acontecer ao longo do livro, ou uma introdução, que já faz uma espécie de abertura, uma preparação para o que vem. Esse capítulo 10 é um prefácio dos outros 2 capítulos, do que ainda será revelado para Daniel. Eu já confessei mais de uma vez o desafio de pregar em Daniel. Primeira vez nesses quase 30 anos que eu prego nesse livro de Daniel. E a gente vai lendo e vai entendendo o porquê. Esse capítulo 10, por exemplo, há uma dificuldade muito grande. Há aqui uma figura que se apresenta no versículo 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Há ao menos 2 boas interpretações para definir quem é esse homem vestido de linho. Naturalmente é um ser celestial, nós não temos problema com isso. Mas há 2 situações aqui que trazem dúvidas. A primeira delas aponta para um lado. Revelando que esta figura é a segunda pessoa da Trindade. É uma espécie de cristofania, que é uma aparição, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Mas, quando a gente continua a ler o texto, nós ouvimos que um ser que estava conversando com Daniel disse que a sua oração foi respondida desde o primeiro dia, e que ele foi até Daniel para dar-lhe a resposta. Mas esse ser que foi dar a resposta a Daniel encontra resistência nos príncipes da Pérsia. Então, peraí, se essa pessoa que aparece é o Cristo, não haveria resistência para ele. Ele não ficaria 21 dias em luta com alguém. Ninguém lhe poderia resistir. Mas aí a gente volta para o outro lado, mas Daniel se prostra como não se prostrou para nenhum anjo. Nenhum anjo é digno de receber a humilhação de Daniel daquela forma, a sujeição de Daniel daquela forma. Nós acabamos de ler nos capítulos anteriores, ele conversando com Gabriel, há um abalo, porque é um ser muito superior a ele. Mas aqui não. Aqui não. E aí a gente vai pesquisar. Aí eu encontrei um grupo de eruditos que defendem essa primeira possibilidade de ser uma cristofania. Muitos teólogos, eu tenho nome de vários aqui, eu não vou citá-los. Eles veem essa figura como uma manifestação do Filho de Deus antes da encarnação, semelhante a outras aparições que acontecem, por exemplo, em Josué, e outra que aparece em Apocalipse, na ilha de Pátimos, com o apóstolo João. Inclusive a descrição é muito parecida das 2 figuras. A favor desse argumento de que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade,
a sua descrição gloriosa. Nenhum anjo na Escritura, em momento algum, é descrito dessa forma, com esses detalhes de riqueza e de nobreza. As vestes de linho, os relâmpagos, a voz como de multidões, remete a Cristo. A própria postura de Daniel, que ele cai como morto diante da figura, idêntica ao que acontece com João lá na ilha de Patmos. Mas há um outro grupo de teólogos, de eruditos, que defendem que é um anjo glorioso. Talvez o próprio Gabriel, que está numa forma exaltada. Justamente porque não conseguira vencer os principados e potestades. Nós veremos mais à frente que esses príncipes da Pérsia não são pessoas, não é o filho do rei. Esses príncipes da Pérsia, a que se refere aqui o texto, é uma descrição diferente quando o texto fala de reis da Pérsia. Então, algumas vezes se descreve reis como a figura humana, e outras vezes os príncipes da Pérsia, e depois fala de príncipes da Grécia como sendo figuras celestiais, figuras espirituais, demoníacas. Então, os que defendem que esta figura é um anjo e não o próprio Cristo, justamente por causa desse argumento. Como que se fosse Cristo, ele não precisaria de ajuda de ninguém? Ele é muito maior do que Gabriel, ele é maior do que qualquer um. E qual a opção que eu vou seguir? Na minha primeira vez que eu estava lendo, eu já percebi que tinha mais de um ser. Tinha mais de um ser. Então eu vou no primeiro argumento. Ponto 2. A aparição gloriosa quando o Redentor se revela. Na minha humilde opinião, este ser que se apresenta aqui no versículo 5: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Segunda pessoa da Trindade, o Cristo prometido, o Messias de Deus. Farei, dentro desse meu argumento, a aparição gloriosa, faço aqui esse primeiro comentário: o Redentor se revela numa cristofania. Essa é a minha posição, e aqueles estudiosos que eu achei que eram mais consistentes nos seus argumentos. Isso porque a descrição que nós temos aqui, que eu acabei de reler, nos remete a Apocalipse capítulo 1. E nós já sabemos qual que é o propósito aqui desses textos. Nós sabemos que Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 até o capítulo 12 visam, em primeiro lugar, encorajar Daniel. Nós já sabemos disso. Eu preciso ler esta passagem, sobretudo o capítulo 10, tendo esta premissa: Daniel precisa ser encorajado. E em segundo lugar, a igreja precisa ser fortalecida. Daniel estava no cativeiro, o povo de Deus estava no cativeiro, as circunstâncias eram extremamente desfavoráveis. Há uma mensagem aqui consoladora, há aqui uma mensagem revigorante. E o que mais poderia encorajar Daniel? Qual recurso poderia dar maior vigor para esse homem? O que mais poderia fazê-lo tão destemido a ponto de não temer a cova dos leões? O que poderia fortalecer a igreja, o povo de Deus, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas? E nós já sabemos que foram profetizadas palavras em que o povo que estava sofrendo sofreria ainda mais.
O que poderia acalentar aquele povo, consolá-lo, fortalecê-lo, mesmo sabendo que depois desse cativeiro viria outro, depois dessa perseguição de Nabucodonosor e da Babilônia, viriam dos medos e persas, e depois dos gregos, e depois dos romanos, e assim até o fim da história. O que mais poderia fortalecê-los em ocasiões tão desafiadoras e desfavoráveis? Para responder essa pergunta, vamos a outras passagens. Guarde essa pergunta: o que poderia mais fortalecer Daniel? Mais do que uma mensagem de que no final tudo vai acabar bem. Daniel, tem umas notícias duras para você. Está ruim a situação, vai piorar um pouco mais, depois vai piorar de novo, e as perseguições vão aumentar, vão piorar, mas no final de tudo vai dar tudo certo. É uma boa notícia, é um meio para fortalecer Daniel, para encorajar a igreja e vice-versa. Mas tem coisas que podem fortalecer ainda mais. Recorramos a outras passagens. Eu mencionei aqui uma passagem de Josué, em que, agora há pouco, em que é um dos argumentos daqueles que defendem que isso aqui é uma cristofania, uma aparição de Cristo, com base em outras passagens. Uma delas é a passagem de Josué. Josué recebe uma incumbência extremamente desafiadora. Prestem atenção. Ele acaba de assumir a liderança de um povo duro, um povo difícil de lidar, em torno de mais de 2 milhões de pessoas, pelo menos. Josué recebe a responsabilidade de liderá-los militarmente, administrativamente, moralmente, espiritualmente. Josué tem a responsabilidade de dar conta daquele povo. Se ele pecar, Daniel é cobrado. Se eles perderem a batalha, Josué é cobrado. Se eles perderem a batalha, Josué é cobrado. Se eles se desviarem do Senhor, Josué é cobrado. Josué tem a responsabilidade, nada mais, nada menos do que substituir Moisés. Quem é esse Moisés? O próprio Josué, quando está relatando a morte de Moisés, ele diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, e eu estou sendo chamado para substituí-lo. Como é que eu substituo esse homem que está há 40 anos lidando com esse povo, que desceu do Monte Sinai com a face brilhando? Como que eu vou substituir esse homem que, quando a nuvem do Senhor baixava no monte, só ele tinha permissão de subir lá? Nem homem, nem animal era capaz de ultrapassar os limites. Só Daniel. Só Moisés. Se eu falar outro nome, você sabe que eu estou falando de Moisés. Você faz aí a tradução na hora, aperta a tecla SAP, que eu estou falando de Daniel, certo? Já vou me perder. Josué então precisava ser encorajado, meus irmãos. E o que poderia encorajar Josué? Deus começa quando comissiona Josué, quando chama Josué, o tempo todo ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, porque ele sabia da fraqueza de Josué, porque ele sabia das debilidades de Josué para assumir um desafio daquele tamanho. O que poderia encorajar Josué mais do que qualquer coisa? Se nós encontrarmos essa resposta, é a mesma resposta para Daniel. O que mais poderia, acima de todas as coisas, poderia encorajar Daniel? Aí eu recorro a Josué. Logo depois que eles vencem o Rio Jordão, eles estão diante daquela cidade fortificada, a maior cidade na entrada da terra prometida, que era Jericó. E ali antes, eles já estavam num desafio tremendo, dos quais eu já mencionei, e tinha um outro à sua frente. E o que o encorajou? Diz assim o texto lá de Josué: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe:
és tu um dos nossos? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu nem sou dos vossos, nem dos vossos adversários. Aí ele diz quem ele era: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A gente não entende direito, se a gente não olhar essa passagem, como é que Josué chegou lá todo animado, todo revigorado: vamos conquistar isso aqui, nós vamos conquistar isso aqui. E uma cidade fortificada, não tinha canhão, não tinha carro de combate, não tinha obus, aqueles enormes morteiros que a artilharia usa. Como é que nós vamos destruir isso aqui? Está revigorado, sabe por quê? Por causa de Cristo, por causa da companhia de Cristo, por causa da presença de Cristo. O que mais poderia fortalecer Josué, além de saber que no final vai dar tudo certo, é que o Cristo prometido, o Messias de Deus, estava com ele. E antes das profecias do capítulo 11 e do capítulo 12, ele aparece diante de Josué, como quem diz: Josué, eu estou com você. É aquilo que esse mesmo Cristo disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e nos céus, e de portanto fazer discípulos de todas as nações. E no finalzinho dessa passagem lá de Mateus 28, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há nada que pode fortalecer mais um homem de Deus, não há nada que pode encorajar mais um povo de Deus do que a presença do Eterno, do que a sua companhia. E aí a gente descobre como que Moisés teve sucesso, porque a oração de Moisés era: se a tua presença não vai comigo, não nos mande subir desse lugar. Se o Senhor não quer andar no meio do povo, eu não posso fazer nada, mas comigo, se a tua presença não vai comigo, é esse artigo que ele usa, desculpa, é esse pronome que ele usa: se a tua presença não vai comigo, não nos mande subir desse lugar. Vamos para outro texto. O que pode fortalecer o povo de Deus? O que pode encorajá-lo? Eu vou para o meu personagem preferido no Novo Testamento, obviamente depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o apóstolo Paulo. Antes dele chegar na cidade de Corinto, temos lá as narrativas em Atos dos Apóstolos e em algumas cartas. Ele chega lá na igreja de Corinto, e mais tarde ele escreve como foi que ele chegou lá. Ele vai dizer mais à frente, anos mais tarde, ele vai dizer como que era o seu estado quando ele chegou lá. Antes de chegar lá em Corinto, o apóstolo Paulo enfrentou uma série de dificuldades significativas, tanto físicas, emocionais e espirituais. Esses desafios que ele enfrenta, dessas naturezas todas, podem ser vistos lá no livro de Atos, como eu disse. Quando ele começa a sua segunda viagem missionária, primeiro em Filipos, lá na Macedônia, ele e Silas foram aprisionados injustamente, tiveram suas vestes rasgadas em praça pública e foram açoitados. Quando ele vai para Tessalônica, após a conversão de alguns judeus, há um motim e Paulo é forçado a sair da cidade às pressas durante a noite. Quando chega em Bereia, embora encontre alguns que são receptivos à sua palavra, os seus opositores, judeus lá da Tessalônica, vêm atrás dele e cria uma confusão na cidade. Paulo novamente teve que fugir e ele vai para Atenas. Quando ele chega em Atenas, poucos se convertem. Ele é tratado com desprezo pelos filósofos, ele é chamado de tagarela. Aí, depois desses desafios todos, que eu estou resumindo bastante, ele chega em Corinto. E Paulo declara, quando chega lá em Corinto:
quando ele escreve a carta, ele diz para eles: sabe como é que eu cheguei entre vocês? Estive entre vós em fraqueza, em temor e grande tremor. Sugere para nós que Paulo estava extenuado. Sugere não só um cansaço físico, mas um profundo desgaste emocional e espiritual. Na segunda carta ele vai dizer o seguinte, sobre as lutas que ele passou na Ásia, foram tão grandes a ponto dele desistir da própria vida. E o que poderia fortalecer esse irmão? O que poderia fortalecê-lo das perseguições físicas, das prisões, dos açoites? O que poderia encorajá-lo diante das rejeições constantes? O que poderia fazê-lo continuar avançando, apesar de em muitos lugares sua pregação ser infrutífera? O que poderia ser seu auxílio diante das tensões constantes com os opositores? O que poderia encorajá-lo diante de sentimentos de solidão, de abandono e de desânimo? Quando ele escreve a segunda carta, ele fala para Timóteo assim: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele abandonou Cristo também, porque ele amou o presente século, mas Paulo fala como se ele estivesse sofrendo como Cristo, que ele me abandonou. Ele não só abandonou Cristo, ele me abandonou também. Na minha primeira defesa, ninguém veio em meu favor. Essa era a vida do apóstolo Paulo. E o que poderia encorajá-lo em meio aos abandonos e solidões? Lá em Corinto, em meio a essa fraqueza, temor e grande tremor, ele não desistiu. Ele permaneceu lá 1 ano e meio. E o que fez com que Paulo permanecesse 1 ano e meio naquele ambiente hostil? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não vai te acontecer nenhum mal. Ele vai continuar sendo preso, ele vai continuar sendo fustigado com varas, ele vai continuar recebendo chicotadas, ele vai ser apedrejado em Listra, ele vai ser aprisionado mais de uma vez, ele vai ser martirizado em Roma, mas nenhum mal vai te acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. É o que basta. É o que basta. O Redentor se revela numa cristofania. E eu agora, voltando para Daniel, respondo: o que de mais excepcional poderia acontecer com Daniel para que ele fosse encorajado e fortalecido? O que mais pode fortalecer a igreja do Senhor Jesus? A sua companhia, um relacionamento próximo com Ele, a ponto de você sentir sua presença constante ao seu lado. Eu não sei se você já sentiu isso, mas você pode pedir ao Senhor: permita, Senhor, usufruir da Tua presença, que a Tua companhia seja notória. Não é uma coisa só racional, ela é inicialmente racional, porque nós sabemos que Ele está conosco, mas nosso coração também precisa sentir. Eu preciso sentir a presença do Senhor. 2.2. Ainda nesse trecho, de 4-9, esta cristofania, esta revelação do Redentor, se revela na sua pureza, no seu poder e na sua santidade. A glória que se revela ali é tão intensa que Daniel cai por terra, sem forças. O texto que nós lemos no versículo 7, no versículo 7, diz-nos que aqueles que estavam com Daniel, mesmo sem ter visto a mesma imagem, eles fogem daquela presença santa. Era uma santidade plena, que o ambiente foi transformado, mesmo que eles não enxergassem nada.
certamente se sentiram completamente impuros, assim como Daniel, que ele desmaiou, ele perdeu os sentidos. Daniel perdeu os sentidos. A presença de Cristo é confortadora, sim. A presença de Cristo é revigorante, é fortalecedora, mas ela é reveladora, ela revela a sua glória, e ao mesmo tempo que revela a sua glória, revela a nossa miséria. Não é possível dizer que está em comunhão com o Senhor sem perceber sua miséria. Não é possível dizer, como muitos dizem, que tem intimidade com o Senhor e não vive quebrantado, humilhado, reconhecendo a sua própria miséria. Não há nenhum lugar nas Escrituras. Tem um episódio interessante, que Pedro está lá com Jesus pescando no barco. Jesus não se transfigurou, não teve chama de fogo, não teve pés polidos como de bronze, não teve nada disso. Mas a majestade, a santidade de Cristo afetou Pedro de tal maneira que dentro do barco ele pediu para Cristo se afastar, porque a sua presença estava incomodando-o. A pureza revela a imundície. O poder do Senhor revela a fraqueza. Mas então eu faço um questionamento. É interessante. Se Josué, se Daniel, se Paulo e tantos outros são fortalecidos justamente quando da companhia ou na companhia de Cristo, como que sua presença também pode enfraquecê-los? A presença de Cristo é para fortalecer ou para enfraquecer? As duas coisas. É para enfraquecê-los da sua força própria. É para fazê-los reconhecer a sua própria fraqueza, que não há em mim forças, não há em mim vigor. E se eu reconheço que não há em mim vigor, não há em mim forças, então é uma grande oportunidade para que eu me refugie nele, para que dele venha o vigor e dele venha a força. Quando eu não reconheço a minha fraqueza, quando eu acho de maneira equivocada que tenho alguma condição, tenho alguma força, consigo fazer, quando de alguma forma eu ajo meio que independente do Senhor, ou achando que tem alguma autossuficiência, é o momento que eu estou mais fraco. Esse momento é que é perigoso. Esse momento eu estou longe do Senhor, porque eu estou cheio de mim mesmo. Josué precisava ser encorajado para assumir uma tarefa tão desafiadora, assim também como Paulo. Paulo estava abatido e enfraquecido de si mesmo, porque estava na presença do Senhor, e quem está na presença do Senhor não consegue se ver com forças em si mesmo, porque o poder do Senhor justamente se revela em nossa fraqueza. Quando reconhecemos que somos fracos, então que somos fortalecidos. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz logo no começo da carta, no capítulo 2, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que homem fraco é esse que está aqui entre nós? É o que está ligado, conectado com Cristo, porque só quem está conectado com Cristo, só quem reconhece a glória do Cordeiro, só quem reconhece o poder que vem do alto, reconhece a sua fraqueza, a sua miséria. E é nessa hora que a gente se refugia no esconderijo do Altíssimo. É por isso que Jesus vai dizer que é muito mais difícil aquele que tem o seu coração preso nas riquezas, tem o seu consolo nas riquezas deste mundo, no poder deste mundo, poder reconhecer que ele não é nada, que ele precisa é do Senhor. Assim foi também com João o apóstolo, lá no fim da sua vida, já idoso, enfraquecido pela sua idade avançada, enfraquecido por estar longe da sua terra, da sua parentela. Todos os seus colegas de ministério, todos os demais apóstolos já haviam morrido e já estavam com o Senhor, e ele tinha ficado.
e ainda está numa ilha, exilado. E o que ele vê? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, num domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, eu que já estava enfraquecido. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, igualzinho aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Eu já estava enfraquecido, tão debilitado, e quando me deparo com ele, eu caio como morto. Eu estava para morrer, agora eu vou morrer mesmo. Porém, em meio à minha fraqueza, em meio ao reconhecimento de que não havia em mim nenhum vigor, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A fraqueza que esses servos possuíam, dos que eu mencionei e tantos outros que não foram mencionados, a fraqueza que esses servos possuíam era devido à ausência de força pessoal. O abatimento que eles possuíam era por conta de lhes faltar energia própria, de lhes faltar vigor e poder próprio. Quando usufruem da companhia de Cristo, quando são impactados por sua glória e santidade e pureza e majestade, podem então reconhecer definitivamente quem eles são. Tem a chance então de reconhecer que neles não há nenhum vigor, tendo a chance e a oportunidade de reconhecer que dependem daquele que perscruta os corações. Eles têm a chance então de reconhecer que carecem daquele que estão patentes todas as coisas. Eles têm a chance agora de se sujeitar àquele que fez os céus e a terra. Nós devemos todos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Não há como enfrentar a menor tribulação sem a companhia de Cristo. Hoje pela manhã eu me lembrei daquele hino: bem de manhã, embora o céu sereno, um dia calmo pareça anunciar. Não é isso? Vigia e ora, porque um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Sem Cristo, nenhum oásis; com Cristo, qualquer deserto. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, é a nossa cidadela, é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, é o arrimo da nossa sorte, é a nossa herança, é o combatente mais destemido. Seu nome é temido nos céus e na terra, e nós procuramos nos refugiar em tantas coisas e pessoas. Boa parte do nosso sofrimento e decepção é porque depositamos em pessoas e coisas nossa esperança, nossa confiança, quando na realidade a companhia de Cristo é que deveria ser essencial para nós. Bem de manhã, ou o lugar onde eu me refugio no Senhor,
Ó Deus eterno, não sei se haverá alguma má notícia nesse dia, não sei o que me aguarda nas próximas horas, nem sei o que me aguarda nos próximos minutos, mas uma coisa eu sei: se a tua presença não for comigo, não me mande sair desse lugar. Ele é o arrimo, o sustentáculo da nossa sorte, é o fundamento onde nós construímos nossos sonhos, nossos planos, nossos ideais. É quem deve reger as nossas ações e as nossas reações. Aí eu pergunto: quanto da nossa oração, quanto da nossa vida pessoal está centrada em conhecer mais Cristo e se sujeitar a Ele? Não vou fazer nenhuma pesquisa, porque eu posso fazê-lo em mim mesmo. Boa parte das minhas orações tem a ver com as coisas corriqueiras desta vida. O Senhor fala para nós pedirmos o pão de cada dia, e é certo, devemos fazê-lo. Mas se o Senhor responder todas as orações que eu peço o pão de cada dia, eu vou ter pão de cada dia até depois que eu viver nessa vida. Eu não vou ter onde guardar. Por outro lado, eu não sei dizer se dá para comparar quantas vezes eu pedi, como Moisés, a tua presença, Senhor, a tua presença. Eu não sei dizer quantas vezes eu negociei a presença de Cristo para favorecer qualquer outro tipo de relacionamento ou conduta. Certamente muitas vezes eu negligenciei a companhia de Cristo, eu dei as costas para Ele para fazer o que me agradava naquele momento. Quantos de nós clama e suplica pela companhia de Cristo? Quantos de nós jejua e ora por dias a fio pela presença poderosa e encorajadora de nosso Redentor? Nós somos muito acomodados e nós não vivemos dramas como muitos dos nossos irmãos estão vivendo nesse mundo, que eles não pedem nada, nem água nem comida, eles pedem a companhia do Eterno, porque a única companhia que pode adentrar numa cela é a única companhia que vai conosco na sala do céu. Que o Senhor, assim como fez com Daniel, se mostre presente, porque nada mais nessa vida pode nos encorajar. Mesmo as melhores notícias quanto ao futuro, nada pode nos encorajar mais do que a presença, a companhia constante, diária de nosso Senhor Jesus Cristo.